Fala pessoal, estamos no Alma de Dentista, aqui com o Ronaldo Irato, Oswaldo Scopin, Felipe Rossi, batendo um papo sobre odontologia, sobre os nossos problemas, os nossos perrengues, o que a gente enfrenta no dia a dia, o que a gente pode esperar da odontologia. Você que é formado, você que está se formando, você que está pensando em fazer odontologia, talvez, escutar um pouco, porque aqui a gente está a fim de levar a verdade para você, pelo menos a nossa verdade, a nossa maneira de enxergar, nenhuma verdade absoluta. E o papo que eu queria levar agora é o seguinte, cara. Nós estamos nesse mundo instagrânico, né? Que a gente já falou da velocidade das coisas, que para mim me dá uma sensação que a gente perdeu um pouco a noção do espaço-tempo, né? Você tem que estar em todo lugar, a todo momento. Eu, às vezes, sou abordado por alguém e falo assim, você viu aquele livro? Você leu aquilo lá? Você viu aquele YouTube? Quer dizer, a gente não consegue acompanhar tudo que tem. E isso gera uma certa ansiedade nas pessoas. Nós estamos vivendo aí a era da ansiedade. E me dá uma sensação desse jovem, desse formado e até, às vezes, pessoas que já estão com certo tempo de carreira, da utilização da ferramenta de comunicação do Instagram, que é uma ferramenta extremamente democrática, onde todo mundo pode falar o que quiser, né? E levando para a sociedade uma série de informações, uma série de conceitos, uma série de formas de entregar odontologia, a princípio com uma necessidade competitiva de aparecer, né? Mas que aquilo muitas vezes até é um tiro no pé da profissão, é um tiro do pé do conceito, é um tiro no pé... E eu chamo isso de meio síndrome de sobrevivência, né? Eu quero sobreviver, eu tenho que estar ali, eu tenho que me agarrar naquilo, eu tenho que ter... né? O primeiro curso para fazer depois da faculdade talvez seja de dança, né? Síndrome do TikTok. Síndrome do TikTok, quer dizer, eu me coloco em situações que eu nem sei direito se aquilo cria ou não, né? Você nem é engraçado, né? Nem é engraçado. Tá fazendo esse vídeo, você nem é engraçado. Você tá longe de ser engraçado. Às vezes a pessoa pergunta pra mim, né? Com consultoria, fala, você acha que eu tenho que fazer TikTok? Eu falei, cara, se você souber dançar... Dá uma sambada. Peraí, dá uma sambada, talvez, desce até o chão e já te digo se pode. Se pode ou não. Eu tenho uma história boa depois, mas eu falar disso. O que vocês estão achando? Vamos começar por aí. O que vocês estão achando dessa comunicação, Felipe? Esse negócio de TikTok, uma vez eu tuitei lá falando que odontologia humanizada não era fazer dancinha de TikTok dentro do consultório. Nossa senhora, cara. E foi engraçado porque eu postei isso. E aí eu fui atender. Você teve que tirar, né, depois, né? Não, eu fui atender. Aí eu falei, antes eu mostrei pra minha assistente, pra Gabi. Eu falei, Gabi, você acha que vai dar polêmica? Isso aqui ela falou assim, eu acho. Eu falei, não, vai nada. Não, vai tranquilo. Aí eu postei, cara. Aí eu peguei um caso que, sei lá, fiquei 2, 3 horas com o paciente. Meu amigo, na hora que eu abri o celular, o pau tava comendo, assim. Você nunca engajou tanto. Cara, não, foi tipo gente me xingando, gente me amando, gente... Era tudo, assim, despertou todos os sentimentos possíveis. Aí teve uma pessoa, uma dentista, uma colega, que desceu além em mim. Não me seguia. Eu vi que alguém me falou, essa dentista tá falando de você. Aí eu entrei lá. Fui ver os comentários dela. E ela descendo além em mim sem falar meu nome. Porque as pessoas não citam, né? Elas falam que é alguma coisa pra deixar entender que é você. Aí eu entrei na bio dela, tava assim, curso, juro, cara, não é brincadeira, curso... Aprenda a engajar mais seus pacientes no TikTok e nos stories. E ela tava ensinando isso. A dentista estava dando curso disso, cara. Ela tava recebendo para ensinar os dentistas a engajar nessas plataformas, que eu acho que são plataformas incríveis. Incríveis. A ferramenta não tem culpa de nada. Sim, né? Exato. Só que você colocar essa plataforma antes, por exemplo, da sua educação, cara... Como assim? Você é um profissional de saúde, sabe? Você quer dançar, dança, mas primeiro aprende a restaurar o dente do paciente. Respeita a opinião das pessoas. Claro, Não, e a galera ficou louca, sabe? Começaram a brigar entre eles. Aí uma pessoa escrevia embaixo e ela ele é muito polêmico. Não dá. Eu, pelo menos, sou mais tranquilo. Eu deixo mais pirata agora. Você teve clientes que não te conheciam e vieram pelo Instagram? E quanto que representa isso aqui hoje, por exemplo? Assim? Eles vêm, mas veja, não é o perfil nosso, né? O cliente que busca Instagram. O cliente que busca Instagram é o perfil do que quer lente de contato, de resina, de cerâmica, paciente, que é branco, ele joga bola, nada contra jogador de futebol, perdão. A polêmica. Não, nada contra, não é isso. Mas esse é o perfil, você sabe qual é o perfil? Que é o... não tinha dinheiro, agora tem dinheiro. Coloca agora o status na boca. Né? Agora quero mostrar. Mas esse cara que, quando você fala, esse cara que não tem dinheiro, que depois vem, né? Até vem porque ele quer colocar a lente, ou até quando eu percebo para os meus clientes, quando você pega a clínica tem um target mais baixo,
Eu acho que a compra da odontologia é uma compra de valor, de confiança, de risco. Eu não vejo a população, não estou querendo classificar aqui, mas mais culturalmente desenvolvida, vamos dizer assim, confiar num post para fazer uma compra de um advogado, de um arquiteto, de uma coisa que tem confiança. Entendeu? Então, esse perfil que busca mais a hype, né, o frisson, ele não se importa muito ou se importa menos com a pessoa, com a qualidade da pessoa, se importa mais com a marca da pessoa. Entendi. Se ela é famosa, se o dentista é famoso, etc. Se ele é bom, se ele não anda, ele quer um dentista famoso. Eu sempre foquei lá no começo, vamos falar no começo, antes do Instagram, tá? Que eu chamava secretárias e falava assim, eu sei que as empresas, agências de modelos querem fazer um trabalho com a gente. Eles sempre queriam que eu faça estética, E eu falava assim, mas não é muito o meu target. Porque eu quero o Seu Nolar. O Seu Nolar era o meu paciente modelo, assim, na minha cabeça. O Seu Nolar, ele era muito legal. Sabe, um paciente educado, paciente ético. E a filha dele vinha, neto e tal. E ele era dono de uma aviação, sabe, Garcia. É tipo umas coisas tradicionais. Eu falava assim, o nosso target é um paciente como ele. Então presta atenção nele, vê o que ele gosta e o que ele não gosta. Isso é mais ou menos o que a gente vai fazer. Sabe, ele quer uma pessoa que ele possa confiar, confie na qualidade, que possa explicar melhor. E se eu falo para ele que, Seu Nolar, infelizmente, esse dente está trincado, precisa fazer um implante. Não é aquele paciente que vai duvidar. Eu não acredito, eu quero saber se é verdade. A culpa foi do dentista, a culpa foi sua, você passou uma borracha. Não, ele é um paciente que vai entender. Não, entendo, confio. E esse perfil eu busquei desde o começo. Então, quando as agências vinham fazer os trabalhos com a gente, eu preferia não fazer. A gente só tinha dor de cabeça. Eu não quero atender modelo, não. Eu não quero atender modelo, não. Até quero muito, mas não é isso. Pô, Ronaldo. Não. Pô, Ronaldo. Não, perdão. Você de Ronaldo. Não quero. Mas na verdade, eu sempre fui mais interessado em atender o cara normal, sabe? O cara normal. Gente normal que nem a gente, assim, professor da faculdade. O seu Nolar, como é que é? O nome Seu Nolar. Seu Nolar é o teu que a gente chama de buyer persona, né? É aquele teu avatar ali, aquela pessoa que a gente tem como ideal, e né? Todo paciente, e toda secretária que entrava, eu falava a mesma coisa. Presta atenção nos hábitos, os lugares que ele vai, os restaurantes e tal. Você vê que ele é meio low profile. É um cliente com muito dinheiro que não tá muito aparecendo. Ele fica mais de boas, né? Ele chega num carro... Você não imagina. E assim, por exemplo, Piracicaba, sou de Piracicaba, interior de São Paulo, uma cidade de mais de 500 mil habitantes. E meus amigos de outras cidades falam, pô, mas em Piracicaba tem a faculdade, você compete com o professor, e agora tá chegando essa nova geração de dentistas. Eu falei, cara, tem 500 mil habitantes. Eu não vou ter... Se eu viver 20 vidas, eu não vou conseguir ter 500 mil pessoas. Tem paciente, tem dente pra todo mundo, eu falei. Cada um vai. Eu quero que as pessoas venham no meu consultório, paciente que quer vir em mim. Eu lembro uma época, o Irato tava comigo. Teve um cara que falou assim, lembra? Eu quero abrir uma clínica de alto padrão pra atender rico. Você lembra dessa história? Não lembra. Aluno nosso, não? Um aluno nosso. Falou assim, não, na minha cidade eu quero... Eu olhei pra ele e falei, cara, você tava junto, a gente tava na clínica lá em Curitiba. Eu olhei pra ele e falei, cara, o rico tem que querer ser atendido por você. Não é você atender o rico, entendeu? Não é você que escolhe. Você vai trazer... Você entendeu? Que traz você, a pessoa, no caso ele, é que você atrai o que você quer. Você quer o rico? Não é você falar, eu vou montar uma clínica só para atender rico. Como assim? Você vai escrever assim, só entra aqui rico? Não, os ricos têm que querer ser atendidos por você. Apresente seu salário mensal, a gente vai saber se pode atender ou não. Não, o Scopin sempre falava uns exemplos que é verdade. Fui muito em médico bom. E você também, né? Sim. Você é mais jovem, mas... Mais ou menos. Já tem mais problema de saúde. Cara, fui muito médico bom em São Paulo. E você olha o consultório dele, é tranquilo. Não, tô falando a verdade. Os melhores médicos do Brasil. Exatamente. O consultório dele é normal, ele é normal, ele fala normal. Ele fala assim, muito profissional, muito sério. Você passa muita confiança. Tem um histórico muito forte. Ela é muito bem indicada pelo próprio meio, mas não tem nada de uma luz que acende quando você entra. Um pessoal começa a abrir um champanhe com fogo. Traz um bolo pra você. Champanhe com fogo, depois você termina um trabalho de cerâmica. Não, esse é o paciente que eu sou
É o paciente que eu queria. É o que eu quero também. Paciente normal como eu. Mas você acha que isso... Eu ia chegar nisso que você começou, que você abriu e faz total sentido, que a gente acaba atraindo os pacientes que têm a mesma ideia, ou a mesma filosofia. As pessoas me procuram muito. Meu maior número de pacientes são indicações. Muita gente acha que é por causa do Instagram e não é. Eu tenho muitas famílias também, eu tenho muita gente assim, que eu tenho o pai, a mãe, a filha, E é interessante isso, né? Porque quando a pessoa vem do Instagram, quem são as pessoas que me procuram do Instagram, cara? A pessoa que tem medo de dentista, a pessoa que encontra... Não, é porque a pessoa encontra normalmente na minha página, tipo um conforto, sabe? Fala, pô, se o cara faz isso pelas pessoas nos projetos sociais, o cara vai cuidar bem de mim. Ele vai me abraçar. Ele vai ter mais paciência comigo. Entendeu? Não, então é o perfil de interessante. paciente que me procura. É um paciente que já tem um histórico com muito medo. É um paciente que precisa de mais cuidado. Cuidado assim que eu digo assim, mais paciência. Exato. Então é um perfil que me procura de rede social. Mas no consultório mesmo isso indicação. acaba sendo uma coisa legal, porque você colocando que você criou uma imagem no Instagram, vamos colocar nessa, e essa imagem gerou um valor para as pessoas. E esse valor tem uma aderência a determinadas pessoas na verdade, no mercado. Não estou dizendo que é marqueteiro. Não, essa é a essência do marketing. Essa é a essência do marketing. E as pessoas querem achar crítica aí, né? Não é, né? Eu tenho um conceito para essa palavra marqueteira, né? Para mim, o marketing está em tudo. A questão é marqueteira quando você não tem o produto para entregar. Né? Você está usando só da embalagem toda e dos conceitos para não entregar aquilo que você tem para entregar. Eu vejo quando a gente fez mesmo aqui, a questão da sofisticação, a questão de levar um sofisticado que era simples, mas era o designer da coisa, foi impregnado nisso. As pessoas que vão lá valorizam esse tipo de coisa. Eu acho que a questão da aderência uma coisa interessante, da família, exemplo, né? Dele de ser de Piracicaba. Tipo assim, ele foi um cara pioneiro. O Irato foi um cara pioneiro no Instagram. Ele sempre falava as coisas. Falei, você tem que fazer. Eu meio que demorei até. Demorei assim porque era meu jeito, sabe? Eu não me via nele, entendeu? Porque eu nunca quis ser ele, né? Ele nunca quis ser eu. Tipo, a gente tem amizade de anos, mas são personalidades totalmente diferentes, estilo diferente. E eu demorei um pouco para entrar. Mas quando eu entrei no Instagram e na mídia social, eu decidi não pôr caso clínico. Pode entrar no meu Instagram, não tem caso clínico. Tem uma outra publicação nossa, mas publicação sim. Pode ver que eu publico coisas normais. Põe takes de alguma coisa, mas eu não mostro caso clínico. Uma paciente minha veio um dia para mim e falou assim: a minha maior fonte é indicação. Meu consultório, indicação. Tudo é indicação de paciente para paciente, famílias inteiras. Ele falou, por que você não põe caso clínico no Instagram? Eu falei, porque eu não quero que as pessoas vejam aquele caso clínico e venham falar assim, eu quero esse dente. Eu não quero essa pessoa. Então eu decidi que isso não faz parte da minha vida. Então, tipo, isso me traz menos seguidores? Sim, pode ser. Mas traz a pessoa que eu quero que venha pra mim. Traz mais espaço também. Mas você usa o Instagram hoje muito mais como o Oswaldo professor, né? Do que o dentista. Como pessoa, reflexões. Reflexões, tal. Como o Oswaldo ser vivente. Mas eu acho que os três acabam convergindo para uma mesma ideia de discutir certas coisas que também muitas vezes transcendem a odontologia, né? Os três começam a criar reflexão. Acho eu comecei a receber paciente que eu faço tanta crítica dos influencers, dos dentistas e tal, os caras ficam bravos e tal, mas eu faço tanta crítica em relação à moda, né? Os lentes de contato, de resina, excesso de estética. Eu recebo muita mensagem de pacientes dizendo assim, poxa, eu queria um dentista que pensa assim, pensa menos, mais natural, que não queira fazer tudo. Não é engraçado? Mas não que essa seja a fonte dos clientes da clínica. Mas os pacientes, eles estão vendo isso e eles falam, nossa, eu também queria um dente menos branco. Os pacientes, as pessoas, né? Pessoas comuns, pessoas normais, nossos amigos, nossos familiares. Mas olha que interessante, né? Teve uns anos atrás, assim, a odontologia, a sociedade fez um abaixo-assinado que o dentista poderia postar o antes e depois, que era proibido pelo Código de Ética. Os dentistas pressionaram tanto o Conselho Federal que mudou. Então, teoricamente, hoje, se o seu paciente autoriza, você pode, entre aspas, tem as normas, né? Você pode postar o que você quiser, né? Isso, pra mim, no começo, eu não tinha opinião formada. Eu achei que, talvez seja legal. Hoje, eu acho que foi negativo, péssimo total. Péssimo. E na época, eu critiquei. Eu falava assim, nossa, o dentista briga tanto para poder fazer o antes e depois, defendendo a classe, mas e agora para defender o correto? Ninguém consegue. Você consegue, exatamente. Um dia um paciente chegou para mim,
com uma iatrogenia que um outro dentista tinha feito. E ela entrou no meu consultório e falou assim: olha, doutor Oswaldo, eu não tô aqui para processar ninguém. Eu sei que foi feita uma burrada na minha boca. Só que eu quero que o senhor dê a opinião como dentista e o orçamento para fazer. Porque eu tô cansado de ir em dentista, eles nunca falam que fez alguma coisa errada, porque eles falam em ética. E a ética comigo? Você tem a ética com o profissional? Não vou falar errado coisa... não é ético, não é falta de ética. É ético, falta de ética. É muito complicado, Mas é certo. Que é certo. Mas é muito complicado isso, né? Essa relação é muito difícil. Época do Covid, eu falei assim... Cara, eu não gosto mais dessa ideia de ser corporativo, sabe? Porque ele é dentista, defender a classe. Acho meio idiota. Se o cara tiver errado... Exatamente. Se o cara tiver Não errado, é porque é dentista. e se o lado a ser defendido é o do paciente? Aí vieram as críticas. Claro, meu. Nossa. Muitas. Mas eu lembro de uma história quando eu tava no consultório e tinha essas empresas de implante surgindo, sabe? Curitiba tem muito, né? E tinha um profissional, não vou citar o nome, posso citar a empresa. Paciente muito bom. E eu tinha que fazer a prótese sobre implante. E ela falou, foi feita a prótese Straumann, então, importado. E quando eu li o implante, eu falei, mas não é? Era o implante dele, que ele tava fazendo. E eu falei pra ela assim, olha, eu não vou discutir o que foi feito, tal. Tô dizendo o que eu tô vendo. Não é o implante. Esse implante é feito aqui. Não sei se foi um problema de comunicação. Não quero saber. Não me fale nada. Mas o implante é esse e eu vou fazer a prótese sobre. Então eu preciso falar a verdade. Eu não tô falando do profissional. Tô falando assim, eu vou fazer a prótese sobre isso, não vou? Não é Straumann. Ponto. E aí ele me ligou. Eu falei, mas... Não. Você quer que eu minta? Quer que eu diga... Você quer que eu faça o quê? Não tô querendo criar uma crise profissional, mas você quer que eu minta? Não é questão que eu... Vire seu cúmplice. É complicado isso. Eu tive um caso também no consultório que veio também de indicação. A paciente reclamando de muita dor e tal. Aí eu atendi a paciente, ela tinha uma perfuração. O dentista ficou tentando achar ainda e perfurou o dente da paciente, mas perfurou lá embaixo. E toda vez ele pedia para retornar o paciente. Aí a paciente foi lá no consultório, expliquei para ele e tal. Me liga depois de um tempo também a dona da clínica. Falou que você falou que tinha estragado, perfurado o dente dela, que não sei o quê. A mulher, em vez de querer resolver a situação, ela ficou brava comigo, cara. Queria que eu falasse o quê pro paciente? Que eu mentisse pro paciente? Tinha que resolver assim, aquilo. Não tá andando, a paciente tá andando na rua e uma bala perdida perfurou o dente dela. Então, entendeu? e ela ficou muito brava comigo. Eu falei, mas eu não falei nada em relação ao que você fez. Eu falei o que tinha que ser feito não para resolver o caso dela. E eu não quero que as pessoas tenham a sensação também que a gente não erra, né? A gente claro que erra várias vezes. Eu já vi o Scopim falando isso uma vez também, que a gente erra muito também. Claro que as pessoas escutam isso e falam assim, porra, eles não erram, né? Não, a gente erra. E o nosso erro vai para os consultórios. Você tava até com o Baratieri falando isso, eu acho que foi o primeiro professor que eu vi no palco falando de erro, né? Falando de coisas que davam errado. Acho que foi a primeira vez. Acho que foi o primeiro que eu vi falando de erro foi ele. O primeiro que eu vi falando de paciente, de marketing, de cobrar, foi ele também. Mas hoje qual que seria, no ponto de vista de vocês, uma boa postura de um profissional na internet? Eu tenho uma visão já discutida. Eu acho que tem que dividir perfis. Eu acho. Eu acho que não. Tá, eu acho. Eu tenho um perfil que é mais profissional, mas é mais como professor, tá? Eu tenho um perfil meu. Esse sou eu. Mas você é dentista também. Tudo bem, uma parte desse perfil sou eu, dentista, mas eu sou tudo. Mas sou eu. E eu tenho um de odontologia. Eu acho mais simples pro dentista manejar. Porque fica complicado, não tenho nada contra fotos na praia, não é isso. Eu acho legal também, eu gosto, curto pra caramba, mas acho difícil o dentista conseguir manejar com bom gosto esse balanço entre o profissional, entendeu? E a foto na praia. Até perigoso, né? Até perigoso. Então eu acho mais fácil pra ele condicionar isso. Ao mesmo tempo, eu falo eu como seguidor de alguém, né? Pô, eu gosto do Scopim, eu acho ele legal, mas não quero ficar recebendo odontologia, por exemplo. Eu acho mais fácil. Eu gosto do Felipe. Felipe faz roça. Sim. Começa a receber. Você quer saber mais sobre Botox? Eu não quero, cara. Quero. Eu queria falar com você, eu te conheço. Queria ver onde o Felipe tá. Você quer uma dica sobre... Porque o colágeno... Não quero, meu. Eu acabei de abrir o Instagram, eu queria ficar de boas. Entende? Acho mais fácil manejar. Esse é um ponto. E manejar o perfil profissional fica mais simples assim. Agora, a gente está falando de odontologia. Na questão do perfil profissional, ter bom gosto é difícil, porque as pessoas não têm.
Não tô dizendo que eu tenho, talvez eu não tenha. Talvez eu não tenha. Mas as pessoas definitivamente não têm, meu. Uma vez eu De forma geral, não. Eu olhei um cara assim, o cara falou assim, pô, tô fazendo estética agora. Odontologia estética. Eu olhei pra ele, olhei pra meia dele, pro sapato. Falei, nossa, cara, eu tô imaginando que central você faz. Né? Primeiro você tem que saber o que é estética, depois você pode falar de odontologia estética. Então, no geral, as pessoas não têm muito bom gosto pra isso, pra dosar. É óbvio que você pode deixar de ter bom gosto se o teu target é isso. Mas, no geral, acho que as pessoas são meio perdidas e elas vão muito naquela... na síndrome na onda, do... né? Que tá no trend eu não consigo, cara. Eu não consigo nem manejar cara. Eu tenho dificuldade tremenda. Então, o que eu faço no Instagram, por exemplo, eu tento no feed, eu faço uma coisa maior. Essa foi na minha cabeça, também não tô falando que é certo. No feed eu tento pôr a minha filosofia de trabalho e de vida. E nos stories eu posto onde eu tô, onde eu viajo, que desaparece depois, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu sei. Porque eu não consigo. O Irá tem uma capacidade rápida de fazer essas coisas. Ele consegue dividir muito bem. Se eu tentar fazer o que ele faz, eu vou ficar louco. Vou ficar meio decepcionado comigo mesmo. Então a opção minha foi criar uma Instagram, por exemplo, que a gente tá como exemplo. Então eu falo assim, o feed é uma coisa, o Stories é outro Instagram, entendeu? Como se fosse outra coisa. No Stories eu passo coisa rápida da vida, tá? E no feed eu deixo isso que ele falou, você separou nos Stories e no feed, isso, né? Sua lifestyle exatamente, Mas assim, eu entendo o que ele falou. Ele falou no começo pra mim, ele falou, cara, vai chegar... Ele falou, na época não tinha nem Instagram, tava famoso ainda. Ele falou assim, separa esse Facebook, né? Desde o começo falava, né? Eu falei várias coisas, assim. Eu sou muito safo com... Eu sempre ele falou, separa o Facebook. Talvez hoje eu não seja mais, mas eu sempre fui muito safo. Assim, senão você vai ficar que nem o Baratieri. O Baratieri 1, 2, 3, 4. Não, porque o Facebook tinha limitação de 5 mil, né? Aí acaba o Facebook, abria outro. Pô, aí não tem como, meu. Nossa, cara. Mas você tem que manejar, vira 4 contas, né? 4 contas, certo, né? Dá muito trabalho, mas o Instagram, todo mundo fala que realmente ninguém quer ver só... No nosso meio, né? Ninguém quer ver só dente, né? As pessoas querem saber um pouco da sua vida. Eu acho que você mixar essas coisas acaba sendo uma coisa mais legal. Pelo menos a minha opinião, né? Isso não é certo, não é errado. Oi, gente, hoje eu vou fazer uma dica de como usar o fio dental. Pô, mas... fio dental, cara. O cara tá comendo alguma coisa, olha você. Com os meus amigos, pô, vamos ver o que o Rossi tá fazendo. E aí, gente, vou dar uma dica de fio dental. Coloca uma música da Anitta. Mas é o que engaja, né? Se você for pesquisar, você entende mais de marketing. Na parte do lifestyle, ela engaja pra caramba. Você usa bastante o lifestyle teu. Gente, vamos combinar aqui. Quem que segue dentista pra ver só dente? Não, e milhões de pessoas seguindo pra ver só dente. Ninguém, gente. Não, mas acho que tem uns caras que seguem dentistas pra ver dente. Não, tem, mas não milhões. É isso que eu tô dizendo. Não milhões. Milhões não, mas, cara, tem muita gente. Ele falou assim, cara, eu vi o Instagram de um cara, sabe quantos seguidores tinha? Não sei quantos. Daí ele falou assim, cara, ó, veja, ele começou o Instagram agora. Ó, ele tá com tantos. O Zico do Flamengo, do Brasil, o Zico. Lembra disso? Lembro. Tem tantos. Você acredita que tem mais gente que conhece ele do que o Zico? Quem falou isso? Você? Muito bom, cara. Incrível isso. Nossa, meu Deus, hein? E pior que as pessoas caem nessas armadilhas, né? Quem não conhece um pouco, ele olha e fala, olha esse cara, olha. Falei, olha, cara, olha quem é esse cara. Falei, vira aqui. É meio Black Mirror, né? É bem Black Mirror. Isso, exato. Né? Bem Black Mirror. Você acha que a gente, nessa forma de comunicar, né? De levar a comunicação... Eu vejo algumas postagens que eu acho legal, assim, quando o cara fala... Quando a gente tá falando aqui da maneira natural de falar, né? Eu sempre me incomodou na comunicação alguém que fala de um jeito, nós estamos conversando aqui, depois você vai conversar com a pessoa, ela fala de outro jeito, né? Sempre levo o meu jeito de falar, acho que os 4 aqui faz a mesma pegada, né? Ninguém estranha a gente se conhecer no Instagram e depois vai conhecer ao vivo, vai ser igual. Aquele dia que eu falei, nossa, cara, eu tô me sentindo um loser, cara. Teu relógio. Um relógio, porra, Cartier. Olhei o meu relógio e falei, nossa, eu sou uma depressão. Daí ele falou, cara, você fala exatamente como você fala no curso. Exatamente. A gente levar isso. E eu vejo essas postagens legais, às vezes, de pessoas dentistas, principalmente no tema de odontologia, quando levam uma informação da verdade. Tipo, ó, não é pra você fazer faceta, todo mundo não tem que fazer faceta.
Eu acho que esse é o tipo de publicidade, entendeu? De tornar público uma informação que é necessária. Que isso eu acho legal, esse tipo de comunicação, sabe? Do porquê não fazer. O que não deve fazer, o cuidado que tem que tomar ao procurar. Outro dia eu vi um cara que nem é famoso, mas tinha uma postagem muito legal. Ele falou assim, você sabe comprar dentista? Então, eu vou te falar o que você tem que ver quando for comprar o dentista. E ele começou a falar, sabe, da esterilização, da higiene, Tipo, cabe um informativo público? Tipo, ele estava ajudando o leigo a enxergar aquilo. Daí ele falou do antes e depois, falou aquilo que você vê antes e depois. Não é sempre assim, é que não é uma foto. Nem sempre vai ficar daquele jeito, tem várias situações. Eu gosto dessa forma de falar. Eu acho que quando você fala da ciência nesse momento, eu acho legal. Eu acho que isso cria com o espectador, né? Quem está recebendo a informação, uma verdade. Sabe que tem muita relação com as agências, né? De publicidade para mídia. Porque eles me curtem, eu não sei. Eu tenho relação, não que eu compre o serviço deles, mas eles sempre estão conversando comigo. E uma coisa que eu sempre falo para eles também, né? É que vocês têm uma mania de, quando prestam serviço para o profissional liberal, estabelecer um desenho, uma fonte, uma cor de fundo, um padrão que fica meio fake, assim, meio... Fica parecendo... O cara... Todo meio tom pastel. Fica todo mundo igual, cara. Tom pastel. Tom pastel é ótimo. E pior que é mesmo, tom pastel usa bastante. tom pastel. Você quer saber mais sobre Botox, sabe? Fica tudo meio pastelizado. Igual, todo mundo igual, né? Então, igual o sorriso da galera, tá todo mundo igual, cara. Quando não tem os posts prontos, né? Já tem os posts prontos, que você só coloca a gente tá entrando, nome, isso né? que você tá falando é aquilo que a gente tava falando naquele bate-papo, cara. Tá todo mundo querendo ficar igual, todo mundo sendo, sei lá, conduzido pra ser todo mundo igual, do sorriso à personalidade, não, até o tom pastel, meu. E quando a gente tá falando de diferencial, não o maior use tom diferencial pastel. Galera, não use tom pastel. Você é jovem, não use tom pastel. O final da nossa, não é o momento. A nossa conclusão final para a comunicação Não use odontologia, não use tom pastel. Não use. Ponto. E seja um sujeito individual. Faz um Twitter desse, daí a pessoa fala, mas o tom pastel que foi gerado, É ridículo, né? Bonito criado, é isso que você usa, essas fotos que você usa. Individualidade é o que tá faltando, cara. Pessoal, esse foi mais um podcast onde a gente tratou um pouquinho da comunicação, na postura profissional na comunicação, devaneando aqui mais um pouquinho sobre o que a gente pode melhorar na forma de comunicar com a sociedade, na forma de se posicionar, principalmente nas mídias sociais, nas ferramentas digitais de comunicação, para que a gente tenha realmente uma imagem interessante para o nosso público e aquela nossa comunicação não volte contra a gente, criando, né, um modelo odontológico de comunicar pasteurizado, né, com os tons pastéis. Pasteurizado. Pasteurizado. Obrigado, pessoal.